Glória a Deus. Irmãos, a nossa última lição é quem é esse pregador. Mas a lição é tão sucinta que se nós ficássemos só nela, em 15 minutos nós terminaríamos aqui a nossa lição. Então, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que nós já sabemos, né? Outras não, eu acho. Mas eu queria compartilhar alguma coisa a mais com os irmãos. E quem quiser participar, levanta a mãozinha que o microfone vai até vocês. Amém? Então, quem é esse pregador é a nossa lição. E o nosso primeiro tópico fala a respeito da doutrina, mas eu queria me ater aqui um pouquinho e depois nós vamos passar para a lição, ok? Então, o que é doutrina, né? Doutrina é um conjunto de princípios que serve de base para um sistema. A nossa igreja, né? A igreja de Cristo no mundo, ela é um sistema. E a doutrina de Deus é o estudo da existência do nosso Deus Todo-Poderoso, da natureza de Deus. E está aí um motivo para nós estudarmos cada vez mais e mais a palavra do Senhor, para nós termos ferramentas, para nós termos argumentos, para nós falarmos do nosso Deus, para nós pregarmos, para nós fazermos mais e mais discípulos, porque esse é o nosso objetivo aqui na terra. Amém? Então, para fazer o ID de Jesus, eu e você, nós precisamos estar, né, capacitados. Nós precisamos estar com a palavra cravada no nosso coração, para que nós realmente tenhamos a certeza daquilo que nós cremos, da nossa fé, né, e que com a ajuda do poder do Espírito Santo nós podemos também convencer as pessoas a servir a Jesus, porque o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, ele distorce o tempo todo e ele trabalha para isso, para distorcer a palavra do Senhor. Nós estamos mais que nunca vivendo esse tempo hoje, né, onde princípios, né, são quebrados, e não vamos entrar nessa parte da política aí. Então, a doutrina do ensino de Jesus, ela é fundamental para nós como cristãos. E para isso eu queria que alguém lesse para nós, lá em Efésios 6, a partir do 10, como é que nós devemos estar para trabalharmos para Deus. Efésios 6, quem lê, por favor, a partir do versículo 10. O irmão João vai ler. Amém. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Só até aí. Amém. É assim que nós vamos estar capacitados, com a armadura de Deus, né, para nós podermos vencer. Porque, irmãos, existem várias teorias que tentam negar a existência de Deus. Várias. E tem algumas que eu
vou confessar aqui, eu coloquei as que eu já ouvi falar, mas tem muitas outras, que é o ateísmo, que o ateísmo também é uma religião, né? Tem o ateísmo, o ateu prático e o ateu teórico. O ateu prático é aquele que ele não acredita em Deus, mas ele não está muito preocupado em provar que Deus não existe, não. Ele está lá vivendo a vida dele, né? E ele não quer saber. E tem o teórico, que ele busca, né? Ele desenvolve teorias para tentar, né, contradizer, para tentar explicar que Deus não existe. Mas aí é que está, né? Se para ele Deus não existe, para que ele quer provar? Não é assim? Ele quer provar alguma coisa que não existe, só aí ele já está se contradizendo, não é verdade? Ou alguém não concorda com isso? Como é que eu quero provar alguma coisa se ela não existe? Né? E tem o agnosticismo. A gente vai falar bem superficial, irmãos, porque não dá tempo também da gente entrar, né? Que nega o conhecimento de Deus ou de qualquer divindade. Já que não tem como provar, Deus não existe. Mas, para ele, se alguém conseguir provar, né? E tem o deísmo. Ele acredita que Deus fez o universo, que Deus colocou tudo aqui, fez o homem, fez a natureza, botou o ar, mas Deus se afastou. Deus, ele não mais, ele se envolve mais com as pessoas, ele não tem mais esse contato. Alguém quer falar alguma coisa? Não? O materialismo, que crê na matéria, ele crê somente naquilo que ele vê, naquilo que ele pega, ou naquilo que precisa ser comprovado pela ciência. Morreu para ele, acabou. Tem o panteísmo, que são as pessoas que acham que Deus está em tudo, né? Realmente Deus está, mas para ele Deus é árvore, Deus é água, Deus é natureza, Deus é uma folha. Ele tem essa concepção totalmente diferente daquilo que a Bíblia prega para nós, daquilo que a Bíblia ensina a respeito de nós. E tem os argumentos também que provam a existência de Deus. O primeiro argumento é o cosmológico, que vem do mundo. Se observarmos a Terra, o sistema, as galáxias, os planetas todos, tudo tem uma causa. E essa causa, ela segue uma ordem muito bem planejado, muito bem arquitetado pelo nosso Deus, até chegar na última causa, que é Deus. Tanto, irmãos, que não tem nenhum astrônomo, ninguém pode comprovar ou consegue mensurar o tamanho do universo. Porque só Deus sabe. Eles não conseguem fazer isso. Tudo foi criado por Deus. Né? O nosso universo aí, com mais de 93 bilhões de anos-luz, é impossível da gente imaginar, né, uma coisa dessa. É imensurável para o ser humano. Mas tudo existiu pelo verbo, pela palavra do nosso Deus. Tudo realmente foi criado por Ele. E aí vem o argumento ontológico, que defende a existência de Deus. Um ser perfeito, um ser no qual não se pode comparar a ninguém e a nada. Ele é maior que tudo em todas as coisas. E nós temos no nosso interior a concepção de Deus. Tanto que, às vezes, a pessoa nasce, às vezes não, quando a pessoa nasce, eu até contei essa história uma vez, que um cientista, conta-se uma história que um cientista, ele pegou um ser humano, bem pequenininho, levou para uma floresta, vou tentar resumir. E lá ele falou, vou provar que Deus não existe, que essa pessoa, que se ela for criada sem nenhum movimento, nenhuma palavra, nada, dizer que Deus existe, ele não vai nem lembrar. Então, quando ele foi crescendo, que ele já podia ter uma liberdade maior, todos os dias no pôr do sol ele ia embora. Ele sumia para um lugar há um tempo. E aí, então, aquele pesquisador ficou curioso para saber onde aquele menino, mocinho, ia. E então, todos os dias, no pôr do sol, ele ia para uma pedra gigante onde o sol se punha. E ele levantava os seus braços e dizia, ó Criador. Não, eu não me lembro a frase direito. Vai, diz ao teu Criador que eu o amo. Olha que coisa maravilhosa, só para ilustrar. E o argumento moral, nós temos a noção do que é certo, do que é errado, do que é justiça, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer. Esse também é um argumento. E o argumento teleológico, que fala da inteligência do ser humano.
né, como nós somos formados, como nós somos organizados, nosso cérebro, nosso corpo, como tudo funciona. Hoje a gente estava comentando aqui como Deus é perfeito, né? Na nossa fisiologia, na física. Deus é perfeito, irmãos. Não tem como negar. E o argumento histórico, Deus atuando na nossa história, Deus atuando na história da humanidade, desde o princípio até agora. E então é isso que eu queria. Agora nós vamos passar para a nossa lição. Quem poderia ler, por favor? O nosso texto básico é Mateus 7, 28, 29. Irmão João. Amém. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vamos passar para a nossa revistinha? Pode continuar, por favor? A doutrina de Jesus. Amém. As multidões estavam atônitas, maravilhadas pela forma calma, certa e despretensiosa com que Jesus expunha a lei para os cidadãos do reino. Esse não era o primeiro mestre que eles ouviam, mas era absolutamente diferente dos demais. Estavam familiarizados com mestres que atavam fardos pesados sobre os outros, mas eles mesmos não os moviam. Mestres que engoliam o camelo e coavam o mosquito, limpos por fora e sujos por dentro, cheios de hipocrisia e iniquidade. As palavras de Jesus, como ele mesmo asseverou, são espírito e vida, como Pedro declarou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Irmãos, nesse tópico aqui nós já vamos ver também um pouquinho de Jesus como mestre, porque aqui Jesus, ele estava ensinando o povo o que ele veio fazer aqui, qual era o seu ministério. Então aqui nós vamos para um sermão que Jesus, ele vai tendo contra os fariseus. Jesus, ele já vinha, né, tendo embate com os fariseus, pregando a sua palavra, porque nós precisamos, Jesus queria também que nós entendêssemos, né, como naquela época, qual tipo de relacionamento Deus queria ter conosco aqui na terra. Então, lá em Mateus 23, diz do sermão que Jesus pronunciou contra os líderes religiosos na última semana dele, que ele estaria aqui na terra. Então, esse conflito ele já vinha crescendo de Jesus com os fariseus, e isso culminou depois na condenação de Jesus lá em Jerusalém. Então, o ser humano ele é religioso por si só, e Jesus estava lutando contra isso, contra essa religiosidade dos fariseus. Então, assim, a gente sabe que a pessoa, o ser humano, ele é capaz de orar, ele é capaz de pregar, ele é capaz de cantar, mas por religiosidade, o coração pode estar muito longe de Deus. A motivação, assim, dessa forma, está totalmente errada daquilo que Jesus prega, daquilo que Jesus quer para nós. Amém, irmãos? Todo mundo crê, né, que Jesus, ele não quer que nós sejamos religiosos, mas que nós tenhamos um coração puro, verdadeiro, sincero diante dele, e um coração adorador. Então, o que Jesus veio fazer é justamente o que os profetas tinham vindo fazer também. Moisés, né, o que Davi fez, o que os outros profetas fizeram, era que nós também tivéssemos um relacionamento com Deus genuíno, e que Deus realmente precisa de um coração sinceramente sincero e quebrantado. Deus, ele quer um relacionamento de fato interno, né, conosco. O Salmo 25 fala assim que os segredos e a aliança do Senhor, ele revela para aqueles que o amam. Então, quanto mais nós buscarmos a Deus, mais Deus vai se revelando a nós, mais Deus vai se mostrando a nós. Então, a religiosidade daqueles mestres, eles impediam de eles crerem em Jesus de fato. E Jesus aparece para eles e eles falam assim: não, a gente não precisa desse Jesus, a gente já tem Abraão, a gente já sabe da lei, a gente
cumpre a lei da forma deles, né? Eles cumpriam a lei, nós já somos circuncidados, para que a gente quer Jesus? Nós temos a lei de Moisés, então eles rejeitam Jesus. E Jesus vem aí censurando, né, o que nós lemos aqui, a hipocrisia dos fariseus, porque eles tinham um discurso conservador, eles faziam, né, algumas coisas da lei, porque eles também não conseguiam cumprir tudo, mas eles colocavam um peso, eles colocavam um fardo que eles mesmos não conseguiam fazer. Eles acrescentaram algumas coisas na lei que Jesus não tinha mandado. O ensino deles, né, era diferente, era tipo, faça o que eu falo, né, mas não faça o que eu faço. Mas eles não conseguiam cumprir realmente o que estava escrito. Então, eles criaram realmente mais normas, eles foram colocando que Deus não mandou. E esses fariseus, eles ensinavam, né, eles passavam um conceito errado da palavra de Deus, da lei de Deus. Diz, Dani. E o interessante é que passaram-se muitos e muitos anos, desde esse tempo dos fariseus, e continua a mesma coisa. Porque, infelizmente, eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, eu lembro que muitas pessoas, nossa, agora você não vai viver, nossa, agora você vai viver numa prisão. E foi totalmente o contrário. Eu não tenho experiência, graças a Deus, né, eu não tenho uma experiência de prisão em Cristo, da igreja me prender, de eu ter tido uma juventude ruim, uma adolescência ruim, pelo contrário, né? Eu lembro de muitas coisas maravilhosas que eu consegui viver, e agradeço a Deus por ter me livrado de muitas coisas que as pessoas acham que é liberdade. Mas o que acontece? Infelizmente, isso ainda acontece hoje, e é por isso que nós temos muitos crentes frustrados, muitas pessoas que, infelizmente, desviaram-se do caminho do Senhor ou estão muito entristecidas porque viveram isso. Porque, infelizmente, viveram em igrejas ou em líderes que fizeram exatamente o que os fariseus faziam nessa época, colocando normas e colocando religiosidades e colocando o que pode, o que não pode, que Jesus não fala isso, que a palavra de Deus não fala. E aí, sim, infelizmente, existem pessoas que tiveram uma adolescência presa, uma juventude ruim, cheia de normas, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e realmente tem essa visão errada de Cristo, né? Do Evangelho, de ser crente. E isso é uma coisa muito triste, porque Jesus nunca pregou isso. Porque quando fala aqui sobre a doutrina de Jesus, Jesus nunca colocou o peso, pelo contrário, Jesus vem aqui, traga os seus pesos e pega o meu fardo que é leve. Vamos trocar? E o que os homens, infelizmente, ainda fazem até hoje? É fazer o contrário do que Jesus fez. Não, vem aqui, que eu vou colocar mais peso. Você vai viver aqui no cabresto, né? Para não sair daqui da igreja, não sair da presença, né? Infelizmente, acontece muito isso. E é muito bom quando a pessoa não vive isso. Eu posso dizer que, graças a Deus, eu vivi e vivo a liberdade em Cristo. Para mim, a igreja nunca foi um peso, o evangelho nunca foi um peso. Mas eu conheço muita gente que viveu isso. Mas era isso, né? Os fariseus, além de, né, pregarem aquilo que não estava na Bíblia, eles, né, não iam morar no céu e ainda queria que os outros não morassem, né, tentando persuadir. Jesus, ele estava combatendo isso. Olha, vocês estão fazendo errado, vocês pregam errado, vocês não vão para o céu e está impedindo que outras pessoas entrem, assim também, né? Por isso que a gente precisa estar o quê? Afiado na palavra, né? Nós erramos, nós pecamos porque nós não temos conhecimento da palavra, né? E os fariseus, então, era isso, eles ficavam preocupados com coisas secundárias, né? E esqueciam das primárias, que é o verdadeiro a coisa mais importante realmente era servir a Deus de todo o nosso coração e aplicar a doutrina do cristianismo,
Né? O que é a doutrina do cristianismo? Praticar a justiça de Deus, ser misericordioso, viver uma vida de fé, confiando em Deus, crer na ressurreição, crer na ascensão de Cristo, crer no poder do Espírito Santo, crer no senhorio de Cristo, né? Coisa que eles realmente não acreditavam. Essa é a doutrina que nós cristãos temos que crer, temos que acreditar, né? E aí quando ele fala aqui, ó, mestres que engoliam camelos coavam mosquito. Porque na lei de Moisés, irmãos, se um mosquito tocasse, a pessoa ficava impura. E aí eles tinham que fazer um sacrifício, porque o mosquito encostou neles. Então eles tampavam tudo, eles tampavam panela, tudo que era líquido que ia beber, eles tampavam e depois eles coavam. Literalmente eles coavam porque eles não queriam beber e nem tocar no mosquito. Né? E quando ele fala aqui do camelo, é justamente porque, não que eles engoliam literalmente o camelo, mas é no sentido de que eles se preocupavam com coisas tão pequenas, né? E se esqueciam das coisas grandes, né? Que era realmente o reino de Deus. Eles eram injustos, imorais, desonestos e não confiavam em Deus de fato. Então, quando fala isso aqui é bem interessante, né? Vocês engolem um camelo e com um mosquito. Vocês se preocupam com coisas tão pequenas e as grandes vocês esquecem? Então, era nesse sentido que Jesus fala isso. O coração deles estavam cheios de outras coisas que não eram concernentes ao reino de Deus. E nós, como cristãos, né, nós precisamos realmente tirar aquilo que está sujo do nosso coração, né, nos limparmos com a ajuda do Espírito Santo, arrepender dos nossos pecados e realmente termos uma vida regenerada em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o nosso tópico 2, que é a autoridade de Jesus. Alguém lê, por favor? O que também deixou a multidão atônita e o faz até hoje, conforme Hunter, foi a autoridade com que ele ensinou. Era extraordinária, ele não hesitava, não era inseguro nem extravagante. Essa autoridade real que maravilhava a multidão destaca várias e importantes características de Jesus. Tá. Irmãos, essa mesa ficou meio pequena para mim. Estou me embaralhando aqui. A autoridade de Jesus. Vamos nos ater aqui um pouquinho. Vamos investir o nosso tempo nisso. A palavra autoridade, ela tem uma outra palavra que vem antes para o nosso Jesus, que é toda a autoridade. E isso faz uma diferença enorme para as nossas vidas. Crer que o nosso Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade nessa terra e no céu. Nós temos uma certa autoridade aqui na terra, nós, como cristãos. Como? Eu mando em quem? Hoje, eu acho que eu mando nos meus filhos. Vou falar baixo, mas lá em casa ainda tem vara. Né? A autoridade a gente exerce, né, com funções. A minha função de mãe, eu ainda acho que os meus filhos me obedecem, né? Eu mando neles. E também no trabalho, às vezes, né, a gente tem eu não mando em ninguém no meu trabalho. A gente manda em alguém, né? A gente exerce uma autoridade em algum lugar. Ou quem não tem filho, ou não tem ninguém para mandar, tem um gato, tem um cachorro, você manda também, né? Você está exercendo a autoridade sua sobre ele. Mas são palavras distintas e de grande importância para nós. Quando nós vamos evangelizar o mundo, nós precisamos dessas duas palavras: a autoridade de Jesus e poder, né? A palavra do Senhor, ela fala que nós receberemos poder quando descermos sobre nós o Espírito Santo. Então, Jesus, ele recebe o poder e toda a autoridade. Então, quem lê, por favor, Mateus 28? Mateus 28, a partir do 18, 19 e 20. E depois, Atos 1, 8. Mateus 28, 18, 19 e 20.
Vamos participar, irmãos. Mãozinhas para cima. Alessandra. Vamos lá ver a autoridade de Jesus. Mateus 28, 18. 18, 19 e 20, por favor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, Jesus, glória a Deus. Então a evangelização do mundo, ela depende do poder do Espírito Santo, que desceria sobre nós quando Jesus fosse assunto ao céu. Então Jesus, ele recebe todo o poder e toda a autoridade, e aí a coisa muda radicalmente, porque a palavra toda significa que não tem nenhuma autoridade acima de Jesus, como a irmã Alessandra leu. Agora, quando nós tratamos de poder, nós estamos tratando de algo que nos capacita. O poder do Espírito Santo nos capacita. Não é uma obrigação, mas é uma capacitação que Deus nos dá para nós pregarmos, para nós falarmos de Deus. Receberão poder quando sobre vós o Espírito Santo, que é uma capacitação, descer sobre nós. João 17... Quem lê, por favor? João 17, 2, 3. Vamos passear na Bíblia hoje. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que o conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 13, 3 agora. João 13, 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Amém. A palavra autoridade está ligada à obediência. Jesus, ele foi obediente a Deus para cumprir o propósito do Senhor. Amém? Alguém quer dizer alguma coisa, participar? Amém. Como foi dito já, né, Renata, na questão foi citado aí dos fariseus, né, que não, o povo judeu, em sua maioria, não creram em Jesus, né? Os fariseus, se puxarmos pela história e no que eles criam, eles não tinham motivo para não crerem em Jesus, porque eles eram doutrinados na lei judaica, na Torá, e também nos livros proféticos, né? Então eles conheciam as profecias acerca da vinda do Messias, diferentemente de outros povos, mesmo judeu, mas com entendimento diferente. Os saduceus, por exemplo, eles criam somente na Torá, não criam nos escritos messiânicos, não criam nos livros proféticos. Portanto, eles desconheciam totalmente as profecias acerca do Messias, porque eles não conheciam esses livros. Eles criam somente na Torá, ainda com algumas restrições. Eles retiravam textos, retiravam partes que eles não concordavam com esses escritos, né? Então, assim, eles não conheciam. Eles tinham
motivos assim, entre aspas, para não crer que Jesus era o Messias, porque eles não eram doutrinados também nos livros proféticos, né? Assim, mas não eram doutrinados porque não queriam, não é que assim, eles tinham razão em não conhecer ou em não crer. Eles não conheciam os livros porque eles não criam nesses escritos, e os que criam deram na Torá com restrições. Então, como Jesus vem falando aqui, como o próprio texto diz, Jesus falava com autoridade, diferentemente dos fariseus. Não é que eles não conheciam a lei, eles conheciam por demais. No entanto, aquilo que eles falavam sim da lei, corretamente, tudo aquilo que a lei dizia, eles sabiam de cor, só que não viviam ou tentavam viver de forma que não tinha autoridade, ou seja, como disse o texto, eles eram limpos por fora, mas sujos por dentro, né? Mas quando Jesus vem ensinando acerca da lei de Deus, os ensinamentos dos céus, Jesus fala primeiro que toda a autoridade havia sido outorgada pelo seu Pai, Deus Criador, Deus Pai, e depois que aquilo que ele falava, ele cumpria, ele vivia. Então assim, não era que ele ensinava uma coisa e vivia outra. Então eu costumo tentar associar uma forma de trazer para os nossos dias. Nós precisamos entender, será que hoje nós estamos professando com as nossas atitudes o cristianismo ou o farisaísmo? Porque falar de religião, conhecer a Bíblia, conhecer os ensinos, até que pode não ser tão difícil assim. O mais difícil é viver, né? Viver essa verdade de Cristo. Por isso que Jesus arrebanhava multidões. As pessoas que creram nele, criam não somente pela sua autoridade, pelas palavras proferidas com poder, mas pelo exemplo que ele dava de viver aquilo que estava pregando. Amém. Assim como Jesus recebeu a autoridade do Pai e obedeceu, o que Jesus quer que nós façamos? Que nós obedeçamos a sua autoridade. Fazendo o quê? Ide, fazei, revestidos de quê? Poder, né? Assim como Jesus obedeceu ao seu Pai, assim Jesus quer que nós obedeçamos a Ele também, a autoridade dEle, do nome dEle aqui na terra, fazendo discípulos, pregando o seu evangelho, mas para isso, poder. Nós precisamos de poder. Lá em Lucas 7, quem? Sim, apareceu para os irmãos. O interessante é que quando a gente olha lá para o início, lá para o Gênesis, Deus já criou o homem com a capacidade, já o dotou de autoridade. Porque quando Deus cria o homem, ele dá direito do homem dominar sobre todas as coisas. Ou seja, tinha autoridade sobre todas as coisas. Agora, o interessante, o mais triste, aliás, a palavra certa, é que toda autoridade que Deus capacitou no homem, ela tem sido degradada pelo diabo, né? Então, a gente vê hoje pais que não têm autoridade, líderes que não têm autoridade, professores que não têm autoridade, ou seja, essa capacidade ela tem sido arrancada, tem sido extraviada pelo diabo. E muitas pessoas tinham autoridade, mas de repente eles começaram a praticar algo que aquilo ali, algum pecado, algum erro, que aquilo ali quebrou a autoridade. Pais hoje não têm autoridade dentro do seu lar, porque o exemplo dele, como é que ele vai falar de autoridade? Pastores hoje não têm autoridade, como é que ele vai falar de autoridade, sendo que ele não tem? Então, essa palavra autoridade, essa é uma coisa muito séria. Eu não sei se eu posso dizer que ela está em decadência, que pela misericórdia de Deus, ainda há pessoas dotadas de autoridade de Deus. Mas com o passar do tempo, lá no Jardim do Éden, havia autoridade sobre o terreno, sobre as coisas criadas por Deus. Mas ainda restava autoridade sobre os demônios, sobre as hostes infernais.
né, que essa autoridade veio com a chegada de Jesus, lá em Lucas 10 e 19, né, que eis que vos dou poder para pisar a cabeça de serpente e escorpião. Com a morte de Jesus, nós passamos a ter autoridade sobre o inferno, sobre os demônios, sobre todas as coisas hostis infernais. Então, a autoridade, ela é algo que ela tem que fazer parte da nossa vida. Agora, interessante que a autoridade, ela é conquistada e ela é mantida. Você pode alcançar certa autoridade, mas você tem que lutar para manter aquela autoridade. Se você não manter... Mas você diz isso no mundo espiritual? Porque eu creio assim, né? Ninguém é obrigado a concordar, que toda a autoridade sobre essas coisas é só de Jesus. Nós recebemos poder, mas a autoridade a gente expulsa no nome de Jesus. Sim, expulso no nome de Jesus, né? Quer dizer que você não faz nada sem Ele, né? Mas sem o Espírito Santo você não consegue fazer nada. Então, Adão e Eva, por exemplo, poderiam ter expulsado o demônio, né? Quantos de nós somos vencidos porque sem autoridade você não consegue fazer nada? Precisamos da autoridade que vem de Deus, é essa que desce do alto, do Espírito Santo de Deus, entendeu? O que eu estou falando aqui, estou me referindo a duas autoridades. Estou falando a autoridade no plano terrestre. Sim, nós temos nossa autoridade, alguma autoridade aqui. Sim. E a autoridade espiritual. Aí é que eu discordo, mas depois a gente pode conversar. Para mim, espiritual, autoridade, toda autoridade só vem de Jesus. Sim, só vem de Jesus, você precisa dela. Então, acho que a gente não está assim... eu só posso fazer algo com a autoridade de Jesus, é isso? Exatamente. Ah, tá. É igual o caso lá daqueles homens lá que foram expulsar o demônio e queria expulsar da mesma forma que Paulo, né? Paulo tinha autoridade. Sem ser no nome de Jesus, né? Sem ser no nome de Jesus. Ah, sim, entendi. Renata, irmã Edinalva, já foi? Era só o que o pastor estava esclarecendo, porque foi nos dado assim, autoridade, né? No nome de Jesus. Não, no nome de Jesus, claro, a autoridade por de Jesus, nós mas mesmos. Ele deu a nós essa autoridade. Ele deu da dele para nós, que nós não temos, né? Mas tanto é que ajudei tanto é que, tipo assim... Mas a Bíblia, pelo que nós lemos aqui, irmã Dinalva, a autoridade só foi dada a Jesus, o poder do Espírito Santo a nós. Sim, e no poder do Espírito Santo há a autoridade. Tanto é que, às vezes, assim, em certas situações de oração, em certas situações que você enfrenta, você vai usar essa autoridade que o Senhor te deu. Mas é porque quando eu falo assim, eu te expulso na autoridade do nome de Jesus, aí eu estou dando autoridade para Jesus, entendeu? Não é a minha, é isso que eu entendo. Eu posso estar entendendo errado. Mas essa autoridade, ele deu para nós essa, como é que seria a palavra, para não usar a palavra autoridade, de fazer isso. Então, tipo assim, igual uma oração de guerra, você vai em nome de Jesus. Eu já entendo de outra forma. Eu vou, igual o Davi, né? Eu vou contra você em nome de Deus, né? O nome do Senhor. Quando Davi jogou a pedra, né? Beleza. Só que Deus nos deu essa... Mas a Bíblia, eu não estou lembrada de a Bíblia falar que Deus nos deu a autoridade. Deus deu toda a autoridade para Jesus, para a gente expulsar, mas na autoridade do nome de Jesus. Mas não é a mesma coisa? Não, porque quando você fala que você recebeu, parece que você tem algum poder. Essa é a minha concepção, entendeu? Poder pleno. Não? O pastor, a gente não está discutindo. Eu só digo assim, eu só estou concordando com o primeiro Na escola dominical é para isso, né? Eu só estou concordando com o primeiro pastor aí, no sentido de que se você vive em Cristo, você tem da autoridade de Cristo. Você entendeu? Tipo assim... Sim, só que assim, é o que eu estou falando. Você por si próprio, você não tem. Nós não temos essa autoridade. A autoridade do Senhor que age em nós. Mas quando foi dito primeiro, dá a entender que a gente tem uma autoridade sobre alguma coisa. Nós não mandamos em nada. Essa autoridade.
no nome de Jesus. Aí a gente já está passando para Jesus a autoridade. Muito bom, né? A gente poder Vamos lá. discutir essas coisas. É porque a gente se apega muito na questão da autoridade, né? E aí vem, o que é autoridade? Autoridade é uma permissão, uma autorização, uma concessão. E para isso Deus nos dá o revestimento de poder. É a partir do revestimento de poder que eu posso ter a permissão para fazer o que for, né? E isso é uma coisa dificílima de se... É preciso muito esforço. Mas Deus, em Jesus Cristo, está nos autorizando ou permitindo que façamos. No nome dele. Ele disse, em meu nome, expulsarão os demônios, pegarão em serpentes, e se beberes alguma coisa mortíferas, não morrerás, e etc. E vai por aí. Então, é uma ligação muito espiritual entre mim e Jesus Cristo. É uma fé, é uma condição em que eu tenho que buscar. Senão, isso fica no campo dos conceitos, não é? No campo dos conceitos. Então, abrangendo um pouco, ou estendendo um pouco esse conceito de autoridade, Jesus Cristo nos concede, ou Jesus Cristo nos permite, Jesus Cristo nos assiste, Jesus Cristo faz com que sejamos, o seu nome seja honrado a partir do que pronunciamos, do que dizemos, com a fé que temos e com a permissão que temos dele para fazer alguma coisa aqui. Sem mim nada podeis fazer, diz a palavra do Senhor. Então, essa permissão, quando eu retiro do campo da autoridade, porque a gente pode confundir com autoridade, administrar alguma coisa, mandar alguma coisa, não permitir que alguém faça alguma coisa, e já é outro campo que não é muito relacionado ao crer em Jesus Cristo e fazer em nome de Jesus aquilo que o Evangelho exige de nós, não é? E o Evangelho não é exigente, a palavra diz que o jugo é suave e vai por aí. Então, fugindo um pouquinho do conceito de autoridade em si, vejamos a questão da permissão, vejamos a questão da concessão para que façamos, vejamos do enchimento do Espírito Santo para que sejamos capacitados, e daí para frente acho que vai bem, flui bem a questão. Deixa eu concluir aqui com o verso, Lucas capítulo 24, verso de número 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Ou seja, de poder, capacitado. Poder, ou foi seja, o que eu falei. Ou seja, eu não tenho todo, que todo quem tem é Ele, mas eu tenho parte do poder de Deus em mim. Eu falei. Nós temos parte Ficar para que seja Exatamente. revestido de Então, poder para você ir e fazer. Então, se eu tenho poder, eu tenho autoridade. Não tem como eu desvincular autoridade sem poder. Mas são palavras distintas. Sim, mas eu tenho as duas. Não tem como eu expulsar o demônio se eu não tiver autoridade. E se eu não tiver poder. Eu tenho que ter as duas. Se você tiver... É isso que Agora, eu não tenho toda. Olha quem só. tem é Deus. Está tendo essa discussão assim, só porque a gente está divergindo, e isso é a escola dominical, viu, gente? Não está ninguém brigando aqui, não. Você tem, é o que eu falei, quando você fala assim, eu te expulso em nome, na autoridade do nome de Jesus. O que eu estou querendo dizer é assim, você está passando, né, da sua autoridade, você está dando para Jesus. Que sem Jesus você não consegue expulsar ninguém. É só isso. Então, mas se você não tiver autoridade, você não faz isso diante do demônio. Mas não é você que tem, é isso que eu queria te mas explicar. Eu tenho que ter. Você tem tiver, poder. A autoridade foi dada toda a Jesus. Você e só consegue expulsar porque Jesus te dá. Deixa eu também só complementar, Renata. Inclusive tem um versículo, Romanos capítulo 3, versículo 1, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele.
Ou seja, mesmo no plano terrestre, físico, aqui, toda a autoridade, ela foi permitida por Deus. Não, né? sim, isso aí a gente já... Agora, o que eu entendo... Nós estamos falando do espiritual. Sim, mas o que eu entendo que a revista, no texto nós lemos que Jesus falava como quem tinha autoridade, né, para aquelas pessoas, né, Mateus citando, está no livro de Mateus, o que acontece? Naquela época existia outros falsos messias, pessoas já tinham vindo antes de Jesus, já tinha vindo Teudas, eu acho que até um outro também chamado Jesus, então assim, mas certamente não tinha autoridade, mas Jesus ele ensinou mais com as suas atitudes, com o seu comportamento, com o seu exemplo de vida, do que propriamente somente acerca da lei, porque isso os fariseus já faziam, mas sem autoridade nenhuma. Agora, só para exemplificar, veja bem, eu já participei de um curso ministrado para casais, onde os palestrantes, as pessoas que davam esse curso, era um casal que assim, que eu conhecia a vida daquele casal, eles assim não tinham uma vida assim nada decente, digamos assim, dos padrões morais de Deus, não tinham uma vida nada decente, mas estavam ministrando um curso para casais. Então assim, que autoridade esse casal tinha para ensinar, né, como que as pessoas, como que um casal deve se comportar? Não tinha autoridade nenhuma, porque eles não tinham vivência no seu próprio relacionamento para ensinar para ninguém. Assim também é a mesma coisa, um pastor, um líder, né, que vai aí, prega bonito, fala da Bíblia, mas se não tiver um comportamento coerente com aquilo que ele está ensinando, também fala sem autoridade, porque as pessoas vão dizer: eu conheço a vida, você não vive isso que você está pregando, né? Então assim, eles falavam também relacionados a essa autoridade, uma autoridade de Jesus, uma autoridade coerente àquilo que ele ensinava com aquilo que ele vivia. Um exemplo, o centurião, ele era autoridade aqui na terra, quando Jesus foi chamado para curar o filho dele. O que é que ele fala para Jesus? O que é que o centurião fala? Diga só uma palavra, olha a autoridade de Jesus. Ele conhecia de autoridade, a autoridade terrena e a autoridade espiritual. Então, não vamos diminuir de forma nenhuma o poder que nós temos aqui na terra, né? Revestido pelo Espírito Santo do seu poder, para que nós sejamos realmente testemunhas de Cristo aqui na terra. Depois a gente pode conversar mais, né? Senão nós não vamos sair daqui hoje, não. Pastor Silvio. Agora ficou bom, né? Eu estou gostando desse negócio. Oh, coisa boa. Muito bom, né? Olha, queridos, é importante mesmo essas discussões, esta palavra, né? Já tem gente com autoridade mandando eu ficar em pé. E no nome dela eu estou de pé. Tá vendo? Obedece quem... A grande vitória, queridos, que nós temos é muito importante. Muito importante. Quem é Silvio? Uma pelota de barro. Tem autoridade? Tem ou não tem? Tem gente, eu não vou nem olhar para você, que você está com medo de falar que tem e não tem. Tem. Diz que a Noêmia tem mais autoridade, é isso mesmo. Mas olha, queridos, é na autoridade do nome de Jesus. No meu nome, eu não sou nada, mas no nome dele eu posso todas as coisas. É isso que Paulo encerra o seu sermão dizendo: posso todas as coisas naquele
porque me fortalece. Então, a autoridade do nome de Jesus, ela deva estar em primeiro lugar na nossa vida. Essa escola está aí, eu estou gostando desse negócio, vai lá e vem cá, né? Mas a autoridade do nome de Jesus, ela tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Você vai sair da sua casa, ei, não sai sem buscar a graça, a cobertura dele, não. Eu vou porque sou um pastor, sou um bispo, sou... Que nada. Se não for ele, nada. É o que diz a palavra, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, isso aqui é muito importante a gente trabalhar e estar debaixo desta autoridade. Como eu estou debaixo da autoridade da irmã Noêmia. Levanta, eu levanto. Senta, eu sento. Né? Maridos, aprendam. Então, amados, isso aqui é muito importante. Muito importante. Você sabe que um dia, estou lembrando aqui, tinha um endemoniado na porta da igreja. Hoje a gente já não vê uma pessoa possessa, parece, não é isso? Não é? Um tempo atrás era aquele rebuliço. E 6 homens tentando segurar aquele homem. E eu estou chegando na igreja. Uma caminhonetinha que não tinha nem ano e nem documento, não sei nem o ano dela. Né? Quando o farol bateu no homem, ele falou, o demônio que estava nele: estou saindo, porque está chegando um exército aqui. Estou saindo. E quando eu paro o carro e que vou cumprimentar, o homem já se colocou de pé, pegou na minha mão, eu abracei e declarei ele liberto na autoridade do nome de Jesus. Então esse nome é poder. Sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém. Obrigado. Eu vou querer outra aula, não vai dar tempo. Só para complementar isso que os irmãos falaram, quando a gente pega lá em Atos 3, quando Pedro está entrando no templo, e ele fala para o coxo: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aí Pedro entra lá no templo e o pessoal tudo atônito. Ele: mas por que vocês estão olhando para a gente como se vocês tivessem visto um anjo, alguma coisa? Vocês estão achando que foi por minhas palavras, né? Pedro fala: vocês estão achando que foi por nossa virtude própria que a gente fez esse homem levantar? E aí ele descreve toda a história de Cristo de novo para eles: olha, vocês têm que se arrepender, nós não fizemos nada. Ou seja, foi tudo em nome de Cristo mesmo, porque senão a gente não faz nada. Verdade. Irmãos, não vai dar tempo. A autoridade de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus como Cristo. Jesus veio com uma missão. Vou ler aqui, irmãos, para ver se a gente consegue pelo menos concluir um pouquinho. Jesus sabia que ele tinha vindo ao mundo com uma missão. Ele era o cumprimento de toda profecia, era o cumprimento do tempo de Deus. Então, qual que era a missão de Jesus? Vir ao mundo para buscar e salvar. Essa missão, ela começa com Deus e ela termina com Deus aqui na terra, pela pessoa de Jesus. Vou tentar resumir, tá? Assim como Deus enviou o seu Filho para a terra para concretizar a missão que lhe foi dada, que era morrer por nós, para nos resgatar das trevas, para nos levar para um dia morar com Ele. Então, quando Jesus curava aqui na terra, esse ministério de cura de Jesus, ele estava
relacionado com a comprovação da sua messianidade, o Messias, né, que ele realmente veio para nos ensinar, para curar, para libertar e para nos salvar. Jesus ele veio com essa missão. O 3, autoridade de Jesus como Senhor. Alguém lê rapidinho? Vou passar só uns minutinhos, tá? Nós temos até 18 horas. Misericórdia, Jesus. Ninguém almoça. Jesus não era simplesmente um rabino, mas era mestre e senhor. Dava ordens esperando obediência e fazia advertências. Um rabino ensinava a Torá. Jesus ensinava o verdadeiro significado da Torá. Irmãos, esse texto aqui, desse tópico, Mateus 7, 21 e 23, ele vai falar do poder de Jesus. Mateus 7, 21. Alguém acha aí rapidinho? Nem todo que diz Senhor, Senhor, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 23? 21, 23? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse povo, eles tinham um certo poder daquela época, né? Eles expulsavam demônios, eles falavam em nome de Deus, mas Jesus vai falar o quê? Eu não te conheço. Então, ninguém duvida, né? Ninguém tem dúvida, aliás, das profecias, que nós precisamos do Espírito Santo para nós enchermos a nossa vida com o poder dele. Então, assim, eles expulsavam demônios, eles faziam muitos milagres, mas Jesus depois vão dizer, olha, eu não te conheço, seu nome não está aqui, né, escrito no livro da vida. Irmãos, o livro de Hebreus, ele fala de quem é Jesus. Se os evangelhos, eles falavam, né, a respeito do que Jesus fazia, Hebreus, ele revela do trabalho de Jesus aqui na terra e da continuação lá no céu. Hebreus, ele retrata, né, o ministério de Jesus aqui na terra e a sua continuação no céu. Mateus enfatiza Jesus como rei, Marcos como servos, Lucas como homem perfeito, João como o próprio Deus e Hebreus que Jesus é o profeta que haveria de vir. Ele é o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. O sacrifício dele, ele foi superior ao sacrifício judaico. E nesse livro ele mostra a suficiência de Jesus como sendo o nosso Senhor. Tópico 4, a autoridade de Jesus como Salvador. Ele foi capaz de declarar quem era bem-aventurado e quem não era. Apontou a porta estreita para a salvação. Reivindicou o direito de perdoar pecados e concedeu salvação. É chegado o nosso Messias, né? É ruim dar aula correndo assim. Mas era o nosso Messias. Aquele que nasceu numa manjedoura, que trabalhou numa carpintaria. Ele era o nosso Rei dos Reis, aquele que veio para nos salvar, para nos libertar das trevas. Então, nosso Senhor Jesus, ele realmente é o digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele veio nos tirar desse pecado. E a nossa salvação está nas mãos de Deus. Qual é a nossa condição de ser salvos? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é status aqui, né? Não é o poder, não é o dinheiro, mas é somente crendo no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? A autoridade de Jesus como juiz. Jesus pregou o Sermão do Monte ante o sombrio cenário do juízo vindouro e colocou-se no papel de juiz. Será de Jesus o direito de decidir o destino dos homens, aqueles que serão banidos da sua presença. Misericórdia, Jesus, de nós.
Aqui na terra, irmãos, nós sabemos que os tribunais daqui são corrompidos, alguns, né, não vamos dizer todos, juízes são corrompidos, muitas pessoas são culpadas quando são inocentes, muitos inocentes são culpados, e assim vice-versa, mas o juiz maior de todos virá para nos julgar. E Paulo diz que todos nós prestaremos conta da nossa vida. Todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. E quem vai estar preparado? Irmãos, eu acho que por mais que nós tentemos, nós nunca estaremos preparados para ir para o tribunal de Deus, não é verdade? A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A nossa inclinação, né, é para a carne, é para o mal. E eu diria que, por mais que nós tentássemos, acho que nós nunca vamos estar prontos realmente para comparecer diante do tribunal de Deus. Mas Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está lá em João 5. Então Jesus, ele foi escalado para ser o nosso juiz. Todos serão julgados por ele com justiça. A justiça de Deus, ela realmente não falha. Não vai ter acusação falsa. Ah, não foi assim que aconteceu. Ah, eu nem me lembro disso. Mas os livros serão abertos. E o que está registrado nesses livros? Nossas palavras. Vamos dar conta de todas as nossas palavras. Falou mal do outro, contou piada. Diante disso, quem poderá ser salvo? Ninguém. Segundo, as nossas obras. Ninguém pode ter visto o que você fez, mas Deus estava lá. Você nem se lembra do que você fez mais, mas está lá registrado. Diante disso, quem se salva? Ninguém. Nossas omissões. Se a gente sabe o que deve fazer e a gente não faz, a gente está pecando. Quem se salva? Ninguém. Nossos pensamentos. Dizem que nós temos mais de 10.000 pensamentos por dia. Deus vai julgar o que está em segredo. A gente pode até não falar, mas os nossos pensamentos serão julgados. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago do fogo. Mas se o seu nome foi escrito, você não vai para lá. Aleluias, glória a Deus. Como os nossos nomes vão aparecer no livro da vida? Pelo que nós fizemos? Pelo que Jesus fez por mim e por você. Somos salvos pela graça de Deus. Irmão, dá um desespero quando eu leio isso, que nós vamos dar conta de tudo. Mas aí eu lembro, isso não dá motivo para continuar pecando, mas eu lembro que é pela graça de Jesus. Mas aí eu me lembro de quanto eu preciso me converter. Todos os dias, mais e mais. Dá um desespero, viu? 6. Autoridade de Jesus como Filho de Deus. Em todo o sermão, Jesus ensinou a doutrina compreensiva de Deus. Deus, Criador, sustentador, justo Pai. Irmãos, isso aqui é tremendo. Porque a autoridade de Jesus como Filho de Deus é a revelação de Deus na sua plenitude. Olha que coisa maravilhosa. Deus fala conosco através do seu Filho, que é a sua última revelação para nós. Quem és tu? Quando Jesus pergunta para Pedro. Pedro diz o quê? Tu és o Filho de Deus. Jesus é o Filho bendito de Deus. E Jesus, quando vem, ele vem com os mesmos atributos de Deus. Ele realiza as mesmas obras. Deus se revelou através de Jesus de forma plena e completa na sua criação, na sua consciência. Deus, ele se revelou através das Escrituras. Jesus, como Filho de Deus, ele é superior a todos os profetas. Jesus, ele realmente veio para cumprir, desde o Antigo Testamento até o último, como o último, o profeta de Deus para nós. E Deus mostra aqui a sua superioridade de Jesus em relação a esses profetas.
Jesus é um incomparável Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus no sentido em que nem eu e você somos, porque Ele era o próprio Deus aqui na terra. Ele tem os mesmos atributos, realizando tudo o que Deus poderia realizar. Ele é o Deus absoluto, constituído herdeiro de todas as coisas, e nós somos co-herdeiros dele. A autoridade de Jesus como Deus. Alguém lê aí, por favor? Já está acabando. Jesus diz que são bem-aventurados os que por causa dele forem perseguidos, assim como os profetas do Antigo Testamento que foram perseguidos por sua fidelidade a Deus. Jesus declara os discípulos equivalentes aos profetas, e ele mesmo é equivalente ao Pai. Jesus diz que é preciso chamá-lo de Senhor e também fazer a vontade do Pai para entrar no céu. Jesus não deixou dúvida quanto à sua equivalência com o Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Ele era a exata expressão de Deus aqui na terra, Jesus como Deus. Enquanto Isaías falou da santidade de Deus, Amós fala da justiça de Deus, Osés da misericórdia de Deus. Eles vieram mostrar as faces de Deus aqui para nós na terra, do caráter de Deus, da pessoa de Deus aqui na terra, quando Jesus vem como Deus. Queremos saber como é o amor de Deus por nós? Olhemos para Jesus. Queremos saber como Deus é santo? Olhemos para Jesus. Queremos saber como Deus é poderoso? Olhemos para Jesus. Ele é o espelho que retrata a santidade, o poder, o pleno poder absoluto da pessoa de Deus. Deus aqui, quando Jesus vem como filho, né? Jesus como Deus, ele chega no pináculo, ele chega ao máximo, apresentando o seu filho para nós. Não tem como avançar mais. Depois de Jesus, não terá outro. Ali foi o máximo dele. Por isso que Jesus diz: quem vem a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus é a nossa voz, última voz profética aqui na terra para nós. Amém, igreja? Acabou meu tempo faz um tempinho já, né? Glória a Deus. Estou esperando mais aula. Corrida é muito difícil. Graças a Deus. Nós estamos nesta manhã e esse período, queridos, de estudo é muito importante, porque a gente distribui o que está na mente, no coração, e mais coisas vêm para a mente, e mais coisas vêm para o coração, dentro da palavra, né? Examinais as Escrituras, porque achai nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, queridos, nós estamos agradecendo a Deus hoje por encerrar aqui estes estudos. E domingo que vem nós vamos começar, qual é a outra? Provérbios, né? Então vamos lutar aí para trazer o máximo de irmãos para a nossa escola bíblica dominical. Amém? E vamos continuar orando lá pela família do nosso querido irmão Walter, né? E assim que nós tivermos a resposta sobre sepultamento e tudo, né, o culto fúnebre, nós vamos passar para a igreja, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos orar agradecendo a Deus, que Deus continue usando no ensino da escola bíblica dominical. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Pai celestial, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, pedindo agora a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, e que a Tua palavra venha, meu Deus, cada dia, meu Deus, florescendo em nosso coração, em nossa mente, em nossas vidas, e o Teu nome sendo glorificado. Toma, Senhor, cada um dos Teus filhos e faz o Teu milagre acontecer para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, e hoje às 18 horas, nosso culto de Santa Ceia, e vamos estar todos aqui juntos e batalhando por esta causa. E aqui já está a distribuição das revistas. Que Deus te abençoe, um ótimo dia, e vamos estar juntos às 18 horas. Opa. Queridos, a revistinha custa R$15, e aí os irmãos podem passar um Pix ou então colocar no envelope e só especificando, né, a revistinha da Escola Dominical para o tesoureiro ficar sabendo, tá bom? Obrigada.